Semana de data FIFA de outubro chegou, mas nós não vamos abandonar o nosso Brasileirão, que no último final de semana teve uma rodada meio desmembrada por causa da eleição e que volta a ter jogos agora só a partir da próxima quarta-feira, dia 16. É óbvio que tem partidas ali que elas podem ser disputadas durante a data FIFA, até porque sabemos que as equipes gaúchas ali, devido aos acontecimentos lá do meio do ano, ainda sofrem com partidas atrasadas. Mas assim, galera, nessa semana saiu pra gente mais uma pauta aqui da Globo.com falando sobre as estatísticas de chances e probabilidade de título. E nesse vídeo aqui, vamos conversar um pouco sobre isso, e eu peço a você que deixe aquele likezão aí, se inscreva no canal. Esse aqui é o seu canal Resenha, né? Um espaço onde eu e Júlia, lá do Dominada pelo Flu, nos encontramos para poder falar de futebol de maneira em geral. Mas antes de qualquer coisa, galera, comenta aí nos comentários como tá a sua relação com a seleção brasileira. Até porque sabemos aí que devido aos últimos acontecimentos, devido à falta de grandes títulos, infelizmente aí temos que conviver com a galera meio que não querendo assistir a seleção. Eu sou de outra época, né? Época aí que eu vi títulos mundiais, acaba que de certa forma ainda tem aquele apego à seleção, mas eu entendo quem não tenha. E esse é o ponto. Mas falando do nosso assunto em específico, galera, que é aqui o espião estatístico do GE, na semana passada, quando esse espião foi ali publicado, ou essa matéria mais ou menos igual foi publicada, Palmeiras e Botafogo apareciam os dois com praticamente as mesmas chances de título do Campeonato Brasileiro. E de acordo com a ferramenta, depois do último final de semana, o Botafogo despontou com quase 60% de chance de título, isso baseado na programação dos próximos jogos, baseado também nas partidas que já venceu e na regularidade que tem no campeonato, pois o Botafogo, se eu não me engano, é um dos melhores visitantes do campeonato, se eu não me engano, o melhor. O Palmeiras aqui, meus amigos, aparece agora com 33,19 e o Fortaleza, com a derrota para o Grêmio, praticamente aqui, de acordo com o espião, teria quase que se despedido da disputa pelo título, ficando com apenas 5,42%. Flamengo, com a vitória, foi a 3,99, São Paulo e Inter mantêm percentuais mais ou menos na faixa do 0%, com 0, alguma coisa, né? 0,18, 0,16. E no caso dessas duas equipes, meus amigos, eu acho que são equipes ali que, por mais que façam ali um campeonato ok, eu acho que realmente não existe chance dessas equipes serem campeãs. Agora, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo, eu acho que ainda estão no páreo, exatamente igual o espião apontou. Mas aí é aquele papo, né, rapaziada? A gente tem que parar para analisar as próximas partidas, até porque o Flamengo tem um Fla-Flu e o Fluminense ali ainda não tá 100% livre da zona de rebaixamento. O Botafogo tem uma partida ali em casa que vai ser mandada no Maracanã contra o Criciúma, e o Palmeiras talvez teria um adversário bem difícil. A partida vai cair no domingo, talvez ali a única partida do domingo, né, às 8 horas da noite, contra o Juventude lá no Jacone. E pra mim, galera, pra vocês terem ideia, essa rodada era mais difícil pro Botafogo, pois o Botafogo saía para enfrentar o Atlético Paranaense em casa, não enfrentava ali a equipe do Furacão e tinha êxito há 16 anos, e o Palmeiras enfrentava o Bragantino, por mais que fosse em casa, ainda no estado de São Paulo. E o Palmeiras conseguiu empatar o jogo e o Botafogo cumpriu o triunfo de vencer. Então assim, galera, campeonato, por mais que existam esses prognósticos aí que a gente está vendo, ele sempre ali tem algumas nuances que às vezes a gente não tá contando, né? E pode ser que o Botafogo, por exemplo, tropece em alguma rodada e o Palmeiras vença, e essa diferença volte a reduzir ali para um ponto ou coisa do tipo. Ou até o próprio Flamengo, galera, com o próprio técnico Felipe Luiz, que tá ali ajustando a equipe nesses últimos tempos, possa disparar vencendo ali, aumentando as chances de título, e meio que as duas equipes, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, meio que perdendo partida-chave e acabando se prejudicando, porque é aquele papo que a gente fala, né? Vídeo campeonato do ano passado, onde o Botafogo teve ali quase 16 pontos em algum dado momento da competição, perdeu o título para o Palmeiras. Nós temos ali também o ano de 2009, se eu não me engano, aonde São Paulo e Palmeiras revezaram ali a liderança quase o campeonato todo e no final o Flamengo ganhou o título. E o que importa, galera, a gente sabe que é quem está na liderança na 38ª rodada, ao final dela. É isso que conta para a galeria de títulos. Enfim, tá bem bacana.
E essa questão que eu falo pra vocês, que uma rodada pode mudar totalmente o panorama da competição, a gente vê também na zona do rebaixamento, onde os 10 postulantes ali à queda pra Série B, meus amigos, 8 deles pontuaram, e acabou que mexeu totalmente com a dinâmica daquele espaço, né? Onde ali, talvez, quem está da 12ª colocação pra baixo, ainda não garantiu a permanência da Série A. E no caso, meus amigos, ó, as chances de permanecer, que o espião estatístico também fez por aqui, ó, elas são, no caso, de 84% da equipe do Criciúma, e é o que eu disse pra vocês que não tem partida fácil, o Criciúma tem feito partidas boas, tem usado o Heriberto Rilse, o seu grande alçapão, que acaba vencendo as partidas por ali, fazendo muitas vítimas, ó, e se colocando em condições muito tranquilas para permanecer na Série A. E se a gente analisar a equipe do Criciúma como um todo, é uma equipe que no início do campeonato, quem olhava falava que talvez seria uma postulante a cair para a Série B. Já no caso Red Bull Bragantino, ó, que empatou com o Palmeiras, que foi um baita resultado para a equipe de Bragança, mesmo sendo em casa, tem 80% de chance de permanecer. O Juventude, que também usa o mando de jogo como um principal trunfo aí para poder vencer partidas, é muito difícil vencer o Juventude no Jacone, tem 74% de chances, e gigantes como Corinthians e Fluminense tem ali um pouquinho a mais do que 50%. Pensa nisso, isso é loucura. E uma rodada muda totalmente esse panorama. Até porque o Fluminense, no caso, perdeu pro Atlético Goianiense, que é o lanterna, e geralmente quando você perde para um lanterna, é praticamente ali uma pá de areia em cima da situação, e acabou vencendo o Cruzeiro, que era uma equipe que estava talvez brigando ali para poder se manter na disputa pela Libertadores, e acabou vendo ali os seus adversários se descolarem e talvez ali se contentando com a própria disputa da Sul-Americana, que seria ali o título que eles estão disputando esse ano, e talvez vislumbrando uma Libertadores direto, via Sul-Americana, e esquecendo a ideia de ser pelo Brasileiro. Enfim, é muita coisa diferente que acontece por aqui. Sobre questão do Corinthians, galera, eu acho que o Corinthians deu muito mole contra o Inter, eu vi o jogo, o Corinthians fez uma partida muito boa, eu acho que o Corinthians é um dos times que mais usa a arena a seu favor, mas o resultado não veio, né, rapaziada? Empatou com o Inter e acabou ficando até com chances maiores de queda que o próprio Fluminense, que perdeu para o Lanterna. Já no caso de Vitória e Cuiabá, Vitória conseguiu um baita resultado, por mais que as chances sejam ali de menos de 50%, você empatar com o Galo lá na Arena MRV e da maneira que foi um baita resultado pro Vitória. O Cuiabá também conseguiu um baita resultado, não mudou muito o panorama da equipe cuiabana, mas é aquele ponto, é uma sobrevida, né, rapaziada? Ganhar do São Paulo, por mais que seja em casa, numa situação ali que você tá disputando uma zona de degola, pode ser um incentivo a mais e um combustível para você poder tentar permanecer na Série A. Até porque um resultado desse, faltando 10 rodadas, ele é o combustível necessário que uma equipe precisa. E para mim, galera, esse 1,16% do Atlético Goianiense, sendo muito franco com vocês, galera, o Atlético Goianiense para mim já caiu, tá? Até porque se você for parar para analisar a própria tabela do Campeonato Brasileiro e ver a distância de pontos do Atlético Goianiense para a saída dessa zona da degola, o Atlético Goianiense teria que fazer 9 pontos ali de diferença dentro de 10 rodadas e torcer para praticamente ali uns 8 postulantes a essa briga não ganharem. Então assim, é muito difícil o Atlético Goianiense sair. E esse 1,16%, manos, diz muito sobre isso. Pois pode observar até a pontuação em porcentagem do Cuiabá. É 27%. É muito além do que a do Atlético Goianiense. Principalmente analisando que o Cuiabá é o penúltimo e o Atlético Goianiense é o último. Essa briga geralmente ela é muito mais encostada um para o outro. Então, assim, bem complicada a situação para o Atlético Goianiense. E até pra gente fechar, galera, a gente tem também as chances de descenso, baseadas também nas estatísticas do espião, ó. E eu acho, galera, que do Atlético Paranaense pra baixo, ninguém tá 100% livre, tá? Até porque se a gente parar pra analisar, o próprio desempenho de todas essas equipes que estão aqui pra baixo é muito irregular. O próprio Grêmio, o Vasco, o Atlético Mineiro, entre outros, melhoraram bastante, galera. Então, essas equipes aqui, por mais que as estatísticas não apontem 100% para permanência, eu acho que elas já estão bem garantidas aí na Série A. Mas enfim, galera,
Comenta aí nos comentários aí a opinião de vocês, comenta qual time que você torce também, e nós vamos fazer um espião estatístico talvez para a Série B, onde a gente tem equipes muito interessantes ali em busca do acesso, como o Novo Horizontino, Mirassol. Temos equipes ali também que já disputaram a Série A ali no bolo na tentativa de subir também, e o Santos ali praticamente quase que garantido na primeira divisão em 2025. Espero que todos vocês tenham gostado, forte abraço a todos, vou tentar deixar o link do espião estatístico para vocês aí na descrição desse conteúdo. E amanhã eu vou elaborar um negócio mais interessante para vocês, talvez aí estudando realmente os adversários, tanto de Palmeiras e Botafogo e até de Fortaleza rumo ao título, ou então também dos times que estão lá embaixo. Os próximos adversários ali de Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians, Vitória, Fluminense, nessa luta contra o descenso. Tamo junto, rapaziada!